Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o vereador professor André Luiz aqui de Campo Grande e gostaria de deixar o meu posicionamento sobre a greve dos motoristas do transporte coletivo de Campo Grande. A questão do transporte coletivo em Campo Grande é um problema muito antigo e cada dia mais se agrava, e eu entendo principalmente porque as autoridades municipais constituídas, elas não dão a necessária importância para esse grave problema. Cada dia mais os ônibus estão sucateados. Cada dia mais, menos usuários utilizam o transporte coletivo, seja pela demora no deslocamento, seja pela má qualidade dos veículos, seja pela tarifa que pesa muito no bolso do usuário. Por exemplo, numa família de 4 pessoas que utilizam diariamente o serviço de transporte coletivo, o gasto mensal somente com deslocamento ultrapassa R$ 640, ou seja, mais da metade de um salário mínimo. Infelizmente hoje o transporte coletivo deixou de ser uma opção de deslocamento e passou a ser uma falta de opção. As pessoas passaram a optar pelo transporte individual, principalmente motos, e como reflexo nós temos também um aumento gigantesco no número de acidentes. De cada 100 motos registradas no Detran, menos de 10 motoristas habilitados. Isso quer dizer que 90% das pessoas que dirigem moto em Campo Grande não têm habilitação. Com isso, o trânsito piora, aumenta os acidentes que, por sua vez, sobrecarregam os serviços de urgência e emergência dos hospitais de Campo Grande. E não se faz blitz, porque se criou a falsa ideia de que blitz é indústria da multa. Ou seja, sem fiscalização de trânsito, a situação fica cada vez mais grave em Campo Grande. É preciso que as pessoas entendam que pelo sistema de concessão de serviços públicos, no caso específico o transporte coletivo, quando a prefeitura concede o direito de exploração desse serviço a uma empresa ou grupo, no caso aqui em Campo Grande, nós estamos falando do consórcio Guaicurus, essas empresas elas são remuneradas pela venda das passagens de ônibus. Se as pessoas deixam de utilizar os ônibus, as empresas deixam de receber pelo serviço. E o que vemos é que desde 2012, portanto há mais de 11 anos, cada vez mais as pessoas deixam de usar os ônibus. Sem usuários, o serviço não é remunerado adequadamente e começa a dar prejuízo. As empresas deixam de renovar as frotas, reduzem as linhas de ônibus e aumentam os intervalos, agravando cada vez mais a situação. Assim, com menos gente utilizando o transporte coletivo, o custo individual acaba aumentando e vai acabar inviabilizando o próprio sistema de transporte público. Então vejam como a situação é complexa. Mas e aí, quais seriam as soluções? Primeiro, nós precisamos ter gestores realmente comprometidos em resolver o problema. Segundo, priorizar de forma técnica e competente o transporte público. Não dá para moto e carro serem prioridades em qualquer sistema viário no mundo. Terceiro, em vez de ficar pagando o prejuízo do consórcio por falta de gestão pública do transporte coletivo, investir pesadamente em novos ônibus articulados e com ar-condicionado. Quarto, trabalhar sério na logística do transporte público. Pavimentação de todas as linhas de ônibus, instalação de ondas verdes nessas mesmas linhas, aquisição de ônibus novos e de qualidade, instalação de corredores de ônibus, fiscalização séria do trânsito, principalmente nessas linhas, fiscalização séria de condutores de veículos para retirar das ruas os veículos particulares irregulares, assim como os motoristas sem habilitação. Por fim, sobre a greve dos motoristas especificamente. A greve dos motoristas é em si um grande problema, mas também é uma consequência. É o resultado de toda essa falta de planejamento de transporte público que presenciamos em Campo Grande. As empresas de transporte coletivo estão sucateadas, elas não conseguem investir em renovação da frota, nem dar reajuste salarial aos motoristas. E a saída vai ser mais um remendo, mais uma gambiarra política. E aí todos nós vamos sofrer pelas más escolhas que fizemos. Como vereador e presidente da Comissão de Mobilidade Humana, eu me sinto envergonhado e constrangido em ver que esses episódios se sucedem cada vez mais e de forma mais grave. Eu tenho o entendimento pessoal que o Executivo e também o Legislativo estão falhando de uma forma indesculpável e essa situação ela não pode perdurar.
Eu quero deixar claro que a Comissão de Mobilidade Urbana que eu presido não tem o poder de resolver esse problema. Nós realizamos reuniões e audiências públicas para discutir o tema e apontar soluções, mas cabe ao Executivo realizar as ações e ao Legislativo, a nossa Câmara de Vereadores, como instituição, fiscalizar e cobrar resultados. Mas ambos estão falhando e estamos vendo o tempo passar. Precisamos de mais atitudes e menos conversinha, menos desculpas. Eu espero que a voz da população chegue a todos aqueles que se propuseram a lutar pelo bem-estar do cidadão campograndense e que essa situação seja resolvida rapidamente e que seja um ponto de partida por políticas públicas mais sérias em relação ao sistema de mobilidade urbana aqui em Campo Grande. Eu sou o vereador, professor André Luiz, e estou aqui na Câmara de Vereadores de Campo Grande para lutar pelo direito das pessoas, os munícipes de Campo Grande e também pelos animais.